Neste momento, quero colocar e apresentar à Igreja, que alguns podem não conhecer, muitos já conhecem, o Rubén Fernandes. Ele vem desde a Igreja de Espinho e eu vou começar a apresentação dele ao contrário. Ele é casado desde 2005, ele tem uma filha de 5 anos, esta é a parte mais importante. E a seguir, então, ele relata-nos que já teve formação de Engenharia Informática, é adjunto do Departamento de Mordomia da União, é o diretor do Ministério Fé e Evidências e do Estúdio de Gravação e é formador do Amazing Facts Europe e neste momento está a terminar, e espero que corra tudo bem, a sua formação em Teologia em Andrews, nos Estados Unidos. Teve, ao longo da sua vida, já a oportunidade de fazer pregações, dirigir a palavra em várias regiões como o Médio Oriente, África, América do Sul, América do Norte e está presente online. Claro que está disponível muitas dos seus trabalhos na internet. E hoje nós estamos muito gratos por nos teres possibilitado e poder estar aqui conosco e nos dirigires a palavra e, sem mais delongas, porque o tempo vai fugindo, a palavra é tua. Obrigado. Olá, bom dia, bom sábado a todos. É para mim um privilégio estar aqui. Eu estava ali sentado e estava-me a tentar lembrar da última vez que estive aqui na vossa igreja. E a última vez que eu estive aqui foi num programa do Gratidão, que é um grupo da Igreja de Espinho. Veio cá fazer um sábado especial de louvor e visto que eu já não canto no Gratidão desde 2016, quer dizer que a última vez que eu vim aqui foi antes de 2016. Por isso já lá vão alguns anos. E eu estava sentado ali atrás a pensar que eu vejo muitas caras conhecidas, pessoas que eu conheço, que estou a rever, mas também vejo muitas caras novas. Muitas caras novas. E é, de facto, uma bênção e um privilégio ver esta igreja, ao longo destes anos, ter crescido e realmente muito mais pessoas estarem aqui a louvar o nome do Senhor. Também estava a pensar que, da última vez que eu vim aqui, não sonhava sequer estar aqui agora a pregar, não sonhava ter ido estudar teologia, não sonhava que o ministério do louvor tinha passado a ministério de pregação e por isso é mais uma vez um privilégio estar aqui convosco. E eu tenho um desafio pela frente hoje porque pediram-me uma coisa difícil. Pediram-me hoje para falar sobre profecia, que é um dos assuntos que eu mais prego. Especialmente gosto muito de pregar sobre os eventos finais. E o objetivo do convite de hoje era, de alguma forma, suscitar o interesse do estudo das profecias e dos eventos finais. E eu estive a pensar, mas o que aspecto é que eu vou pregar sobre as profecias para cumprir esse objetivo? Porque nesta passada quarta-feira cheguei do Val Queimado, onde estive lá a fazer uma campanha sobre os eventos finais. Na semana anterior estive no Brasil a fazer sobre os eventos finais. E na outra anterior estive na Santa Maria da Feira a fazer sobre os eventos finais. E eu pensei assim, o que é que eu vou apresentar em meia hora, 40 minutos, na Igreja de Aveiro, que possa despertar o interesse para os livros proféticos. E então eu estive a pensar que, quando eu fui estudar teologia, dos assuntos bíblicos que eu menos percebia, sabem qual era? Profecias. Eu ainda me lembro quando eu peguei pela primeira vez, por exemplo, no livro do Apocalipse, que é onde nós vamos focar hoje, e isto para mim era uma confusão muito grande. Eu começava a ler e de repente parece que o assunto mudava para o outro lado, depois parece que já estava a falar outra vez da mesma coisa, continuava a ler e tinha tantos símbolos, tantas mensagens que eu não entendia.
e eu lembro-me que este livro passou de ser, se calhar, o livro mais difícil para mim, para ser aquele que eu mais gosto. O livro do Apocalipse é o meu livro preferido da Bíblia. Não sei se algum de vocês partilha este gosto comigo, porque há tantos livros bíblicos, não é? Mas é o meu livro preferido. Mas eu queria vos dizer que eu só me apaixonei por este livro quando eu percebi como estudar este livro. Ok? Então, a mensagem de hoje vai ser muito simples. Nós vamos olhar para o livro do Apocalipse e vamos tentar descobrir como estudar este livro. Pode ser? Não sei se está aqui alguém que gostaria de estudar mais profundamente o livro do Apocalipse, mas eu quero vos dizer que não é um livro fácil de estudar se nós não temos uma base por onde começar. E então vamos tentar juntos aqui estabelecer esta base. Bom, vamos abordar aqui alguns termos, se calhar um pouquinho complexos, mas vamos com calma, está bem? Porque eu sei que tenho tempo limitado, mas também sei que as visitas, quando vêm, têm direito a tempo de desconto, certo? Muito bem. Então só estava a confirmar. Então vamos lá. Para começarmos, o livro do Apocalipse é, de facto, um livro extraordinário. Logo nos primeiros 3 versículos, já agora vamos pegar na Bíblia e vamos ler, e eu peço desculpa desde já a quem está nas câmaras, porque eu não consigo ficar quieto quando estou a pregar. É normal que eu ando por aqui a caminhar. Primeiros 3 versículos do Apocalipse. O que é que diz? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem de acontecer. Ele as enviou por o seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Então temos aqui, desde já nestes primeiros 2 versículos, algo de extraordinário. Aliás, se nós formos rapidamente só ao versículo 10, diz: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Só por estes versículos, nós, e olhando se calhar para o quadro que está neste momento no ecrã, vemos que esta mensagem, logo no versículo 1 diz revelação de Jesus Cristo, que é que diz? Quando nós temos a palavra de Deus e no mesmo contexto temos outro elemento da divindade, a palavra de Deus refere-se a Deus Pai, ok? Então reparem, a mensagem vem de quem? Vem de Deus É sobre quem? Jesus Cristo. É inspirada, versículo 10, por quem? Pelo Espírito Santo. Depois foi entregue por quem? Foi o anjo. A quem? Agora vamos ler o versículo 3. A minha Bíblia diz bem-aventurado. Para aqueles que... em português atual já não se diz, não é? Bem-aventurado. O que é que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Certo? Então diz, versículo 3, feliz aquele que é? Que lê, aquele que, bem-aventurado também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que ainda estão escritas, porque o tempo está próximo. 2 perguntas. Quem é o destinatário final desta mensagem entregue a João? Quem é? Sou eu. É para mim esta mensagem. Segunda pergunta. Apocalipse fala ou não de acontecimentos que parecem ser terríveis, de destruição, de coisas estranhas? Fala ou não? Quem já conhece este livro? Fala ou não? Fala. Então este versículo é um bocado estranho. Porque é que ele diz? O que é que ele diz? Feliz é aquele que faz o quê? Que ouve, lê e que aguarda. Parece que não faz sentido as duas coisas juntas, certo? Mas a realidade é que este é um livro não para ficarmos tristes, nem para ficarmos com medo, mas é um livro para sermos felizes, mesmo no meio da adversidade. E por isso é que eu acho realmente que este livro é extraordinário. Rapidamente, e como o objetivo é nós termos ferramentas para o estudo deste livro, existem 4 principais métodos de interpretação no mundo cristão para este livro.
É claro que nós, como adventistas do sétimo dia, temos apenas um destes métodos, mas já agora temos um método preterista, em que existem algumas denominações cristãs que aceitam este método e que fazem a interpretação do livro do Apocalipse como acontecimentos na totalidade para nós no passado, logo ali nos primeiros séculos após Cristo. Temos um método futurista, que os eventos do Apocalipse estão ainda totalmente no futuro, ou grande parte no futuro. Temos um método idealista, que o Apocalipse é apenas um símbolo espiritual. E temos um método historicista, em que os eventos do Apocalipse estão se cumprindo desde a altura de João e vão percorrendo a história até o final da história deste mundo. Qual destes métodos a Igreja Adventista assume como sendo o método correto para a interpretação profética? O historicista. Porquê? Reparem que nós acabamos de ler no versículo 1 algo de interessante. Diz que os acontecimentos que João estava a ver, quando é que iam acontecer? Quando é que diz o texto? Brevemente. Então, pelo menos o início, e só por este texto, nós conseguimos retirar o que é o método futurista, porque no futuro distante, quantos anos já passaram desde que João teve a visão? Quase 2000 anos. Portanto, o método futurista não encaixa neste versículo. Também o idealista, sendo um símbolo, não encaixa, porque se é simbólico não vai acontecer. Então, rapidamente nós entendemos que, logo no primeiro versículo, o único método que se encaixaria seria o histórico ou o preterista. Mas se nós formos estudar as profecias apocalípticas, nós vemos que ao longo de cada capítulo, de cada visão, quer de João, quer de Apocalipse, elas acompanham literalmente acontecimentos históricos. E o próprio anjo, em Daniel capítulo 2, explica a Daniel como entender a profecia. E o que é que ele diz a Daniel? Lembram-se? Este símbolo é este reino, este símbolo é aquele reino. Então ele está a dizer a Daniel que a interpretação das profecias apocalípticas é como? É acompanhando a história. Faz com que este seja um método que nós aceitamos como correto para a interpretação do Apocalipse. E eu digo-vos que este método é extraordinário, porque permitiu a homens e a mulheres desvendarem as profecias apocalípticas e entenderem acontecimentos antes deles acontecerem. Vamos ver alguns exemplos. Outra coisa que dificulta a interpretação profética do Apocalipse é os símbolos. É um livro carregado de símbolos. Até os números muitas vezes são símbolos. Por exemplo, o número 7 aparece 31 vezes no livro do Apocalipse, umas vezes como literal, outras vezes como simbólico. Para vos dar um exemplo, em Apocalipse diz os 7 Espíritos de Deus. Acham que isto é simbólico ou literal? Quantos Espíritos é que Deus tem? É o quê? O Espírito? É o Espírito Santo. É um. Mas porquê que a Bíblia diz que são 7? Porque é a ação do Espírito Santo ao longo das 7 fases escritas no Apocalipse. Estão a compreender? Por isso o número é simbólico. Temos outros números simbólicos. Por exemplo, no final do capítulo 13, temos um número chamado de 666. Também é um número simbólico. Então, o livro está carregado de símbolos e é importante nós entendermos. Mas aquilo que me levou a apaixonar-me pelo livro do Apocalipse não são os símbolos, mas é a estrutura literária do livro do Apocalipse. É que a estrutura literária é que permite nós entendermos o livro. Porque entender os símbolos, nós pegamos num dicionário profético e conseguimos por nós próprios identificar os símbolos. Mas se nós não entendermos a estrutura do livro, vamos estar a fazer aquilo que eu fiz muitas vezes. Estou a ler e de repente o assunto muda
e eu já não sei a que é que se está a referir aquela parte. Então, estão prontos? Sim? Então vamos lá. Esta parte é interessante, mas também um pouco difícil de compreender. Por exemplo, o livro do Apocalipse está dividido em 10 partes. Tem uma introdução, tem uma conclusão e pelo meio tem quantas visões? Alguém sabe? Ninguém sabe. Quantas visões? 8 visões. É uma visão que é dada a João, mas que, em termos práticos, se distingue por 8 visões específicas. E essas 8 visões são muito interessantes. Mas se nós olharmos só para a introdução e para a conclusão, portanto, a introdução é o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, e a conclusão é o capítulo 22, 6 até 21, e reparem bem como é que literalmente está estruturado este livro. Ora, se nós compararmos os termos usados na introdução e os termos usados na conclusão, reparem bem o que diz. Apocalipse 1:2 fala do quê? Do testemunho de Jesus. 22:16 fala sobre o quê? Jesus para vos testificar. Por exemplo, Apocalipse 1:3 fala bem-aventurado aquele que lê. Apocalipse 22, bem-aventurado aquele que guarda. Apocalipse 1:7, eis que vem. 22:12, eis que venho. 1:8 diz, eu sou o alfa e o ômega. 22:13, eu sou o alfa e o ômega. O que é que vocês acham? Acham que está relacionada a introdução com a conclusão? Sim ou não? Sim. Ok? Então vamos olhar visão a visão. A visão número 1 é as 7 igrejas. Nós já vamos ver o esquema das visões. E a última visão é a visão da Nova Jerusalém. Será que também existe uma relação literária entre estas duas visões? Existe. Reparem Apocalipse 1, 2 e 3, que é a primeira visão, fala de Jesus andando no meio de 7 castiçais. No 21 fala Jesus é a sua lâmpada. Ambas falam da árvore da vida. Uma porta aberta, portas que não se fecharão. Eis que venho sem demora, eis que cedo venho. Nova Jerusalém que desce do céu, Santa Jerusalém que descia do céu. Jesus sentou com o Pai no seu trono, trono de Deus e do Cordeiro. Não sei contra vocês, mas para mim isto até é assim, como é que isto está a acontecer? É interessante isto ou não? O que é que vocês acham? Então, a primeira visão de Apocalipse está literalmente relacionada com qual visão? Com a oitava, com a última. Será que esta relação literária continua? Vamos ver. Portanto, vamos analisar a segunda com a sétima. E reparem bem. Porta aberta no céu, céu aberto. A segunda visão dos 7 selos fala de cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiros com cavalos às cores. A sétima visão da Apocalipse 19 e 20 fala do quê? De um cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiros com cavalos brancos. Na visão número 2 fala das almas dos mártires debaixo do altar que pedem ao Senhor o julgamento. Na 7ª visão vimos as almas dos mártires nos tronos a participar no julgamento. Vemos também vestidos brancos e vemos reis, generais que pedem a morte e no outro lado que são mortos. Mais uma vez, o que é que vocês acham? Estão relacionadas estas duas visões? Sim? Já só faltam 4. Será que isto acontece na 4? Vamos acompanhar. Apocalipse 8 até o 11 temos a visão das 7 trombetas e a 5ª visão é das 7 últimas pragas. E é exatamente igual. Ambos falam da terra, ambos falam do mar, ambos falam do rio e fontes das águas, do sol, das trevas, do rio Eufrates e da grande voz. E eu acho o livro do Apocalipse extraordinário. Última comparação. 4ª visão do grande conflito, com a 6ª visão da queda da Babilónia. E temos na mesma estas comparações literárias. Na 4ª visão do grande conflito temos uma mulher, uma mãe vestida de branco.
Em Apocalipse 17, o que é que temos? Uma mulher, uma mãe vestida de púrpura. Temos uma imagem de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Temos a mulher no deserto. Temos, na visão do grande conflito, filhos que guardam os mandamentos. Na queda da Babilónia, as filhas que são prostitutas. Temos o testemunho de Jesus. E ambas falam da queda de Babilónia. Então, o que é que nós podemos concluir com isto? Sabem que, quer no hebraico, quer no grego, em que nestas duas línguas foi escrita a grande maioria da Bíblia, nós temos muitas vezes recursos literários que são usados com objetivos específicos. E nós estivemos a comparar estas visões e várias partes do Apocalipse, porque Apocalipse é todo um recurso literário. Todo o livro é constituído por estruturas que nos ajudam a compreender o próprio livro. Concordam comigo até aqui? Existe relação entre as várias visões, sim ou não? Sim? Muito bem. Isto é uma estrutura chamada de quiasmo. E ela tem um objetivo. Tem um objetivo muito importante: determinar qual é a parte mais importante do livro do Apocalipse. Vou-vos fazer uma pergunta. Se vocês não tivessem ouvido nada disto, e alguém vos perguntasse qual é a parte mais importante do livro do Apocalipse, o que é que vocês responderiam? Será que é Apocalipse 1? Apocalipse 7? 11? Qual? 14? O que é que vocês acham? Eu já ouvi uma vez, sim, podem dizer. Uma vez fiz esta pergunta e a resposta foi quase unânime. Aqui não estou a ouvir respostas. Sabem qual é a resposta que mais frequentemente se dá a esta pergunta? Apocalipse 14. 3 mensagens angélicas. Certo? Segundo a estrutura de quiasmo, sabem qual é a parte mais importante do livro do Apocalipse? A visão do grande conflito. Apocalipse 12, 13 e 14. E dentro dessa visão, sabem qual é o centro? Sabem qual é? As 3 mensagens angélicas. Pela estrutura literária do livro, ela aponta exatamente aquilo que nós intuitivamente já sabíamos. Mas para concluir esta parte da análise literária, as 8 visões dividem-se em 2 partes. As visões da esquerda, das 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 cenas do grande conflito, são visões históricas. Sabem o que é que isso quer dizer? Que são visões que começaram na altura de João e estão a percorrer a história, assim como o Daniel 2, assim como outros capítulos de Daniel, até à segunda vinda de Cristo. No entanto, as 4 últimas visões são visões escatológicas. Isto quer dizer que todos os acontecimentos destas visões para nós estão o quê? No passado, no presente ou no futuro? O que é que vocês acham? No futuro. E assim se divide em 2 o livro do Apocalipse. Terminamos a estrutura do livro com um diagrama de eventos, onde podem ver neste diagrama exatamente como se posicionam no tempo as 8 visões do livro do Apocalipse. Agora, vocês me perguntam, o que é que eu posso realmente aprender com isto para eu conseguir pegar no livro do Apocalipse e por mim próprio entender esta mensagem que, segundo lemos no versículo 3 do capítulo 1, feliz é aquele que, já se lembram? Ouve, lê e guarda. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho o intuito de ser feliz. O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim? Ok, então vamos lá. Nós, ao analisarmos esta estrutura, permite-nos olhar para este livro como um conjunto de 8 visões. Sendo que cada visão também tem uma estrutura interna que nos permite perceber onde cada versículo se encaixa e como entender este mesmo livro.
A visão 1 e a visão 8, não sei se consegue ler muito bem, mas eu vou ler o que lá está. A visão 1 e a visão 8 das 7 igrejas de Nova Jerusalém, elas começam com uma introdução que se passa no céu e depois tem a descrição profética. E eu queria vos chamar a atenção para este ponto que é muito importante. Sempre que pegarem no livro do Apocalipse e chegam a um versículo em que a visão está a explicar algo que se passa no céu, sabem o que é que está a acontecer? Está a começar uma nova visão. Ok? Perceberam o que eu disse? Sim ou não? Sempre que há uma visão que começa... sempre que há um versículo que começa com algo que se está a passar no céu, isto significa que está a começar uma nova visão. Porque todas elas, está ali a laranjo, começam com uma introdução que se passa no céu e depois têm uma descrição profética. No entanto, desde a visão 2 até a visão 7, a estrutura da visão não é apenas uma cena introdutória e descrição profética, mas no meio da descrição profética tem 2 intervalos. Isto é muito importante para nós percebermos o que é que se passa no livro do Apocalipse. Vamos ver rapidamente, vou tentar fazer o mais rápido possível, como é que isto funciona. Ora, reparem, primeira visão das 7 igrejas só tem cena introdutória no céu e depois tem a descrição profética. Então, depois da introdução, logo no versículo 10 e até o versículo 20, a cena passa-se para o céu. Ou seja, está a começar a primeira visão. E depois a descrição profética é o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Que nos fala de quê? Alguém sabe? As 7 igrejas. As 7 igrejas é uma... Nós não vamos falar sobre isso, mas é simplesmente um relato das 7 fases do povo de Deus, desde a primeira vinda de Cristo até à sua segunda vinda. Em cada uma destas cartas, a cada uma destas igrejas, nós temos primeiro uma descrição de Jesus, depois algo que Jesus sabe, depois temos uma repreensão para esta igreja, exceto Esmirna e Filadélfia, que não têm a repreensão. Depois tem um conselho para aquela igreja, no final tem um aviso e todas terminam com uma promessa. Por exemplo, para a igreja de Laodiceia, que é quem? Que é quem? Somos nós. Tem um conselho extraordinário. Conselho que de mim compres ouro, vestes brancas e colírio. Irmãos, este é um conselho muito importante para nós. Nós já vamos ver o que é que isto quer dizer. No entanto, seguindo para vermos primeiro a estrutura, na estrutura da visão 2 nós temos então uma cena introdutória no céu, mais uma vez. Temos a descrição profética, mas a partir daqui nós temos primeiro 6 coisas e depois a última fica para o fim. Já repararam nisso? Por exemplo, nós temos na visão das 7 igrejas, temos que é a visão anterior, nós temos logo as 7 igrejas todas apresentadas seguidas. Mas a partir da segunda visão isto não acontece. Nos 7 selos, nas 7 trombetas, nas 7 cenas do grande conflito, nas 7 últimas pragas, primeiro temos as 6 primeiras e depois o texto começa a falar de outras coisas e só depois vai para a 7ª. Por isso nós temos as 6 primeiros selos, desculpem, eu não avancei, temos os 6 primeiros selos, depois temos 2 intervalos, um que fala sobre os 144 mil, Apocalipse 7, 1 a 8, a segunda que fala dos mártires, Apocalipse 7, 9 a 17, e só em Apocalipse 1, 8 é que temos a conclusão do 7º selo. Isto então permite-nos entender cada parte da visão, cada parte de cada uma destas visões. E todas vão neste sentido. Por exemplo, eu vou avançar aqui alguns diapositivos. Na visão 3, reparem o que é que fala o livro do Apocalipse. Temos uma cena introdutória no céu, temos as 6 primeiras trombetas e depois temos um anjo e o livrinho. Primeiro intervalo. Segundo intervalo, as 2 testemunhas. E, finalmente, a 7ª trombeta.
é muito interessante que esta estrutura vai se repetindo ao longo do livro. E se nós soubermos esta estrutura, nós conseguimos identificar cada uma das visões e o que é que elas querem dizer. Por exemplo, com base nesta estrutura, conseguimos descobrir que as 7 trombetas falam de 4 povos que atacaram o Império Romano e que o destruíram. Depois a seguir fala do Império Otomano. E tem cena após cena a descrição profética que nos dá visões extraordinárias sobre o livro do Apocalipse. Só para acabar esta parte da estrutura, eu queria ver com vocês só estes quadros. Porque logo de seguida nós temos a visão das 7 cenas do grande conflito. E esta é a visão mais importante do livro do Apocalipse. Ela começa, como todas, numa cena introdutória no céu. Depois tem 6 cenas, as 6 primeiras cenas do grande conflito. A seguir temos os 144 mil, Apocalipse 14, 1 a 5. Depois temos as 3 mensagens angélicas. E, por fim, temos uma conclusão profética, a 7ª cena do grande conflito. Nesta visão, e já agora vamos abrir a palavra de Deus, convidava a todos a abrir no capítulo 12 do Apocalipse. E vamos fazer aqui uma pequenina pausa na estrutura e perceber então como é que isto nos pode ajudar a interpretar o livro do Apocalipse. Se nós olharmos aqui, nós temos a primeira cena, a cena introdutória, é no capítulo 11 e no versículo 19. O que é que diz o capítulo 11, versículo 19? Reparem, ele está a falar da 7ª trombeta e de repente diz assim: abriu-se o céu, o templo de Deus e a arca da aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande chuva de pedra. O que é que João está a ver neste versículo? O que é que ele está a ver? Ainda estão aqui comigo hoje? Está a ver o quê? Santuário, onde? Precisamente qual objeto? A Arca da Aliança, certo? Então temos uma cena que está a passar onde? No céu. Logo está a começar uma nova visão. E logo a seguir nós temos o versículo 12 e o versículo 13. Desculpem, o capítulo 12 obrigado, e o capítulo 13, que nos fala o quê? Da descrição profética. Depois temos o primeiro intervalo, que é o capítulo 14, 1 a 5, que fala sobre os... Estão a reparar que está a fazer uma descrição profética e de repente vai falar de um assunto que não tem nada a ver com a descrição profética. Fala dos 144 mil. Depois tem um segundo intervalo, que fala sobre o quê? A mensagem dos 3 anjos. E só depois temos a última cena do grande conflito, que é do capítulo 14, 13 a 20. As 7 cenas do grande conflito, todas elas nos dão mensagens importantes. Não é o assunto de hoje, mas pelas 7 cenas nós conseguimos ver ao longo da história o que é que aconteceu, cada pormenor, cada detalhe. Vimos também nesta visão a importância daqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Cristo. Vimos em Apocalipse 13, 1 a 10, por exemplo, o poder que no passado perseguiu e que terá um papel fundamental nos eventos finais. Mas para terminar esta parte da estrutura, cada uma destas visões estão estruturadas da mesma forma. 7 últimas pragas. Começa com uma cena introdutória no céu, que é todo o capítulo 15. Depois tem o quê? A descrição das 6 primeiras pragas. Depois tem um intervalo que é o Armagedão. O segundo intervalo é Jesus a vir como ladrão. E a 7ª, última praga, só aparece no final. Estas estruturas
permitem-nos entender de uma forma muito mais clara o livro do Apocalipse. E então eu queria-vos dar agora exemplos, para terminarmos, queria-vos dar exemplos como isto é tão importante para o estudo do livro do Apocalipse. Um dos exemplos é este, que é um dos meus exemplos preferidos. Lembram-se de eu vos ter dito que cada cena começa com uma cena introdutória onde? No céu. Muito bem. Afinal, vocês estão atentos. 5 dessas primeiras cenas, que é a dos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 cenas do grande conflito, 7 últimas pragas, todas as começam com 7. Estas 5 primeiras, a cena passa-se num sítio específico do céu. Sabem qual? O santuário. Agora reparem como é que nós, entendendo esta estrutura, nós conseguimos tirar conclusões extraordinárias. A primeira visão das 7 igrejas apresenta Cristo no meio das lâmpadas. Isto é um símbolo que mostra Cristo num lugar do santuário, ou seja, junto a um objeto que dá luz no santuário. Qual é? Candelabro. E ele está vestido como? Lembram-se? Como um sumo sacerdote. Isto é uma visão de Jesus, o nosso verdadeiro sumo sacerdote, que está lá no céu a cuidar da sua igreja onde? Onde? E depois dá-nos a descrição profética das 7 igrejas. Porquê? Porque Cristo é o quê? O nosso? Muito bem. Na segunda visão dos 7 selos, capítulo 4 e 5 do Apocalipse, a cena passa-se para a mesa dos pães asmos. Ali, que é um símbolo também como marca da aliança do trono de Deus, é feita uma cena extraordinária. Sabem o que é o capítulo 4 e 5 do Apocalipse? Aliás, ainda estava na lição de ontem, de sexta-feira. É a recoroação de Cristo quando Ele ascendeu ao céu. E quem é normalmente coroado? Quem são? O que é que se chama alguém que é coroado? É um rei. Então, por esta mensagem, Cristo é-nos apresentado como nosso... Então, na primeira visão, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Na segunda visão, Ele é o nosso... E então, o que é que acontece? Essa visão mostra-nos ao longo da história as lutas que houve nos reinos terrestres. E o que é que esta introdução está a dizer? Quem é que é o verdadeiro rei? É Cristo. E Ele é que é o verdadeiro rei. Na terceira visão das 7 trombetas, logo no início, capítulo 8, já agora vamos abrir a Bíblia, vamos lá, capítulo 8, 2 a 5. O que é que nos diz aqui? E especialmente no versículo 3, qual é o objeto? Isto é a introdução, passa-se no céu, passa-se especificamente no santuário. Qual é o objeto que é visto? Incensário. Qual é o símbolo do incensário? Ele se representa a Cristo? Sim. Como nosso? Alguém sabe? Como nosso intercessor. Nosso advogado. Então, mais uma vez, nós temos que as trombetas falam de juízo, mas diz-nos que Cristo é o quê? É o nosso advogado, está lá para interceder por cada um de nós. Reparem, cada introdução de cada uma destas visões está a apresentar o que é? Os ministérios de Cristo no santuário celestial, que estão diretamente relacionados comigo. Cristo é o meu verdadeiro sumo sacerdote. Cristo é o meu verdadeiro rei, pelo menos deveria ser. Cristo é o meu intercessor, o meu advogado. Mas isto não termina aqui. Na quarta visão do grande conflito, vamos lá, Apocalipse 11, versículo 19. O que é que nos diz? Abriu-se o céu. Ou seja, está a começar uma nova visão. E qual é o objeto que é visto aqui no templo de Deus? A Arca da Aliança. Já percorremos o candelabro, a mesa dos pães asmos, o incensário, agora passamos para o lugar santíssimo, a Arca da Aliança. O que é que isto significa? Significa que além de Cristo ser o meu sumo sacerdote, além de Cristo ser o meu rei, além de Cristo ser o meu advogado, desde 1844,
Cristo é o quê? O meu juiz. São os 4 ministérios de Cristo no céu. Estão-nos apresentados aqui em Apocalipse. É verdade. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É sobre Ele o livro do Apocalipse e sobre a nossa relação com Ele. No entanto, isto só é possível nós entendermos se percebemos o quê? A estrutura do livro de Apocalipse. Vamos abrir agora no capítulo 15 e ver a conclusão disto. Então, se Cristo é o nosso sacerdote, se Ele é o nosso juiz, se Ele é o nosso advogado e o nosso rei, e Ele está a ministrar no céu por cada um de nós, mas na quinta visão das 7 últimas trombetas, temos o desfecho. Apocalipse 15, 5 a 8, o que é que diz? E depois disto olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Portanto, a visão passa novamente para o céu. Isto significa o quê? Está a começar uma nova visão. Temos a introdução. Versículo 6, o que é que diz? E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos à altura do peito, com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos uma taça de ouro, cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. Versículo 8. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo enquanto se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. O que aconteceu aqui no início desta visão? Lá, no santuário celestial? Reparem, Cristo ascendeu aos céus para ser o nosso sacerdote, o nosso rei, o nosso advogado e, finalmente, o nosso juiz. O que é que acontece aqui? O que é que acontece ao santuário? Ele é fechado. Isto significa que os ministérios de Cristo no céu terminaram. Isto significa que tudo o que Cristo foi fazer no céu e que está a fazer desde que estas visões foram dadas até aos nossos dias, eventualmente vão terminar. Ou seja, terminou o julgamento, terminaram os ministérios de Cristo no santuário, todos estão selados e iniciou-se a execução do juízo. Capítulo 16, há o derramamento de quê? Das 7 pragas. Isto é o início do juízo de Deus. Percebem quão importante é nós entendermos a estrutura para conseguirmos tirar conclusões de um livro que de outra forma parece muito mais caótico. E terminando, portanto, a 6ª visão, a queda da Babilónia, tem exatamente a mesma estrutura. Nos permite saber quem é a Babilónia, nos permite compreender a união mundial que existe. A 7ª nos fala sobre a segunda vinda de Cristo. E, por fim, a 8ª visão sobre a Nova Jerusalém. Irmãos, quando pela primeira vez eu fui exposto a esta estrutura literária, este livro como se tivesse vindo à vida. E é muito interessante que a última coisa que nos falta ver é como pegar então neste livro, sabendo a sua estrutura, como podemos interpretá-lo. E eu em 5 minutos vou-vos dizer 3 formas de interpretar este livro. Com estas 3 formas eu consigo saber o significado de todas as palavras do livro do Apocalipse, de todos os versículos do livro do Apocalipse. Querem saber quais são estas 3 formas? Sim? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, lembra-se da mensagem para a igreja de Laodiceia? Compres ouro. O que é que diz mais? Vestes brancas, colírio. Como é que eu sei o que é que isto quer dizer? Alguém tem alguma sugestão? Estão ali os textos, não é? Vamos abrir aqueles textos? Rapidamente, vamos lá. 1 Pedro. 1 Pedro 1 a 6. 1, 6 a 9, desculpem. Fala-nos do quê?
Diz assim: nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo. Se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Agora reparem, o texto está a dizer que devemos comprar o quê? Ouro refinado. Ouro refinado é ouro que passou pelo quê? Pelo fogo. Agora reparem bem nas palavras de Pedro. 7. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes visto, o amais, e embora não os vedes agora, credes nele, e exultais com alegria inefável e cheio de glória. Versículo 9, recebendo o objetivo final para a vossa fé, a salvação das vossas almas. Então aqui nós entendermos que nos está a falar das provas da fé, são para nós o equivalente do ouro passar pelo fogo, para que nós conseguimos realmente entender o que é o amor de Deus. Embora não sejais visto agora, o amais. E essa é a parte central deste texto. Então diz-nos este texto que o ouro refinado pelo fogo é o dom do amor de Deus. Por exemplo, se formos a Jó 29, que fala sobre as vestes brancas, diz-nos o quê? Alguém sabe que as vestes brancas são o quê? A justiça de Cristo. E se formos a Lucas 4,18, diz-nos que o Espírito Santo serve para nos ungir. Então, a primeira maneira de nós entendemos os símbolos do Apocalipse é usarmos a própria Bíblia. Reparem, com estes 3 versículos, nós entendemos que nós precisamos do amor de Deus, precisamos da justiça de Cristo e precisamos do discernimento do Espírito Santo. É o que quer dizer este versículo. E como é que nós fazemos isto? Simplesmente fomos ver o que a Bíblia tem a falar sobre este assunto. Por exemplo, em Apocalipse 12:4 diz que Satanás com a sua cauda levou atrás de si o que é? O que é que ele levou atrás de si? Uma terça parte das estrelas do céu. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Que Satanás trouxe com ele do céu o que é? Quantos? 1/3 dos anjos. Muito bem. Só que repararam que tem ali uma palavra com a sua cauda. Satanás tem cauda? Não. É o quê? É um símbolo. O que é que quer dizer a cauda? Por exemplo, em Isaías 9 diz assim: o ancião e o varão de respeito, essa é a cabeça, o profeta que ensina mentiras é o quê? É o quê? Cauda. Então cauda quer dizer o quê? É um símbolo para mentiras. Então reparem o que é que diz o texto: Satanás com as suas mentiras enganou 1/3 dos anjos. Assim torna-se mais fácil o Apocalipse, não se torna? Outro exemplo diz que Cristo um dia vai reger todas as nações com vara de ferro. Isto até assusta. Com vara de ferro. Parece que vamos ser aqui dirigidos por alguém um bocadinho tirano. Não é a ideia que dá este texto, pelo menos a mim dá. O que é que quer dizer a vara de ferro? Ferro na Bíblia, por exemplo, em Jeremias, é um símbolo para algo que não é destruído, que vai durar para sempre. Então, quando o texto diz que Cristo vai reinar com vara de ferro, está a dizer o quê? Que o seu reino vai durar para sempre. E esta é a primeira forma de nós entendermos o livro do Apocalipse. A grande maioria dos símbolos podem ser explicados na própria Bíblia. Segunda forma, pela história. Há coisas que no livro do Apocalipse não podem simplesmente ser entendidos pela própria Bíblia. É preciso olhar para a história. Vou contar em 2 minutos a história de um homem. Chamava-se Josias Lentz. Já ouviram falar dele? Sim ou não? E ele foi um dos conversos à mensagem da vinda de Cristo de Guilherme Miller. Passou a ser um pregador antes de 1844. No entanto, ele era um ávido estudante das profecias. E ele descobriu nas profecias das 7 trombetas que algo estava prestes a acontecer.
E ele olhou para a profecia dos 150 anos, não vamos falar sobre isso, não é o tema de hoje. Depois olhou para a profecia dos 391 anos e 2 semanas, eu sei que estas datas parecem assim um bocado estranhas, mas ele chegou a uma conclusão, que essas datas, segundo a história, encaixavam no Império Otomano e que, em breve, essa profecia se ia cumprir, mais precisamente no dia 11 de agosto de 1840. Ou seja, reparem o que é que este homem fez. Pegou nas datas, estudou a história e viu que tudo vinha a ser encaixado com o Império Otomano. E ele pregou que o Império Otomano se ia render aos países europeus no dia 11 de agosto de 1840, segundo as profecias das 7 trombetas. Sabem o que aconteceu nesse dia? Alguém sabe o que aconteceu nesse dia? O Império Otomano aceitou ser dirigido e aceitou submeter à autoridade dos países europeus. Isto fez com que o movimento milerita ganhasse uma força extraordinária. Porquê? Porque se eles estavam certos numa data, também estariam certos na outra data. E por fim, a última coisa que vamos falar hoje é rapidamente sobre Apocalipse 17. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quais são os 2 métodos que nós já vimos? Pela Bíblia, pela história. Falta um. Este é muito importante. Há alguns pormenores no livro do Apocalipse que sem este método é impossível de nós chegarmos e nós vamos ver um exemplo disso. Apocalipse 17, para terminarmos a pregação de hoje, já vamos muito avançados na hora. 17, 9 a 11. O que é que nos diz? Aqui é necessário a mente que tenha sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Agora vai falar de outra coisa. Versículo 10. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco tempo. A besta que já era e que já não é o 8º rei, pertence aos 7 e vai para a destruição. Ok. O que é que vocês acham desta profecia? Difícil de entender? Fácil de entender? Acham que nós podemos ir à Bíblia ou à história e ver realmente o que é que isto quer dizer? Sabem que existem milhentas teorias sobre o que é que esta profecia quer dizer. No entanto, com este terceiro método, nós podemos, de uma maneira muito simples, perceber exatamente o que é que esta profecia quer dizer. Ela fala de quê? Fala que existem 7 reinos, 5 que já não existem, ou seja, estão no passado, um que existe e outro que ainda vai existir. Fala também que um destes reinos foi ferido de morte, mas que de alguma forma vai ser um 8º reino, um reino à parte. E o último método para nós entendermos o livro do Apocalipse é olharmos para a bênção que o Senhor deu à sua igreja no tempo do fim. E essa bênção, sabem o que é? Sabem o que é? É o Espírito de Profecia. Diz-nos o seguinte, referindo-se a esse texto, Ellen White diz o seguinte: a subversão final de todos os domínios terrestres está claramente predita na palavra da verdade, na Bíblia. Na profecia proferida, quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel, deu-se esta mensagem. Ou seja, ela não está a dizer que esta profecia que acabamos de ler está relacionada com uma profecia de Ezequiel, capítulo 21, que tem a ver com uma mensagem que foi dada ao último rei de Israel. Qual foi essa mensagem? Ezequiel 21, 26 e 27. Diz assim: assim diz o Senhor Jeová, tira o diadema, levanta a coroa, exalta ao humilde, humilha ao soberbo. Ao revés a porei, e ela não será mais até que venha aquele a quem pertence direito, e a ele a darei. O que é que este versículo está a dizer? Está a dizer que a coroa de quem? De quê? Do poder
que estava na cabeça do rei de quem? De Israel. Ia ser retirada do povo de Deus e dada ao revés. O que é que isto quer dizer? Está a dizer ao revés, ao revés, ao revés. Ou seja, ela ia ser retirada do povo de Israel e ia ser colocada a quem não pertence e repetidamente a quem não pertence, até chegar quem pertence na realidade. Quem é? Jesus. Certo? É isto que esta profecia está a dizer? Portanto, vou retirar a coroa de poder de Israel, vou colocá-la em sequência a quem não pertence, até que venha Cristo. E depois ela explica o que é que isto quer dizer. A coroa removida de Israel passou sucessivamente para os reinos de Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Diz Deus, e ela não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Então, o que está-nos a dizer nesta interpretação profética é que 5 reinos em sequência é Israel, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Agora vamos pegar no texto que acabamos de ler e tentar encaixar isto lá. Porque fala-nos de 7 reis e diz que 5 já caíram. Esta visão está dentro do capítulo 17, que fala numa mulher montada numa besta. Que se refere a quem? Alguém sabe? Alguém sabe? Ao poder de Roma papal durante 1260 anos. Agora vamos posicionar aqui. Diz que nesta altura 5 já passaram. Quais são os 5 que já passaram? O que é que nos disse Ellen White? Israel? Babilónia? Medo-Pérsia? Grécia? Roma papal. Diz que um existe. Quem é o que existe? Roma papal. Um virá. Quem é que virá a seguir ao Roma papal? Alguém sabe? Quando é que ela foi ferida de morte? 1798. O último poder em que a coroa vai ser entregue até à segunda vinda de Cristo foi aquele poder que estava em 1798 a começar. Ou seja, os Estados Unidos da América. Então reparem, nós de uma maneira simples, em apenas 2 minutos, nós conseguimos entender numa profecia que tanto debate tem. E simplesmente se refere a 7 reinos. Um que existe e que este, ao contrário dos outros, vai continuar a ter uma importância vital. Por isso também é o 8º reino. Eu não sei o que é que acharam da estrutura literária aqui do livro do Apocalipse, ou da maneira como podemos interpretar historicamente, interpretar biblicamente e pelo Espírito de Profecia. No entanto, eu queria que nós fizéssemos aqui uma conclusão muito simples a este livro. Porque lembram-se quando nós lemos no início, logo no versículo 3 do Apocalipse, que dizia, feliz aquele que... Vamos lá ver se lembram. Lê, ouve e guarda. Lembram-se disso? Nós aqui cumprimos as 2 primeiras. Certo? Já. Certo ou não? Nós ouvimos e lemos. Mas isto é para nós individualmente também. Agora reparem no capítulo 22, este é o último versículo, e versículo 7. Reparem bem no que diz. Lembram-se que a introdução e a conclusão estavam ligadas entre si? Isto é muito importante. Diz assim: eis que cedo venho, bem-aventurado, feliz aquele que guarda as profecias deste livro. Repararam que perderam-se 2 coisas, do primeiro para o último versículo? Repararam? Ou não? Qual é a diferença? Um diz feliz aquele que ouve, aquele que lê e aquele que, no tempo do fim, só diz o quê? Feliz aquele que? Porquê? Porquê, irmãos? Porque já passou o tempo de ouvir e ler. Sabem o que é que isto quer dizer?
é que para eu estar pronto para aquilo que se passa neste livro, hoje eu tenho que estudar, hoje eu tenho que ouvir, hoje eu tenho que ler, hoje eu tenho que pôr em prática. Porque chegará o tempo em que isso será tarde demais. Se eu hoje não sei o que é que vai acontecer neste mundo, quando isso acontecer, eu não vou conseguir interpretar. Sabem que o Josias Lindes foi o único homem neste planeta que identificou a profecia de 1840. O único. Deus quer e Deus dá-nos tanto conhecimento, tantas ferramentas, para que eu possa estar atento, para eu possa perceber, para eu possa não ser enganado. Porque a profecia diz, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que sabem o que vai acontecer. Que Deus nos abençoe. Bom sábado a todos.